Quem é que tem razão? Ou quem é que está coberto de razão? Dentro de um relacionamento, sempre nós olhamos para um lado e para o outro e a pergunta é: será que ela tem razão? Será que eu tenho razão? Já é sexta-feira e estamos de novo aqui com a minha família em outro nível. E eu quero chamar sua atenção para a mensagem de hoje. Hoje a mensagem está muito forte e Deus vai falar com você de uma forma extraordinária. Afinal de contas, estamos falando sobre família. E nesse vídeo eu quero falar sobre um relacionamento que estava muito bem estruturado, porém era um relacionamento falido. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo, comente, compartilhe com um grupo, compartilhe com a família, compartilhe com pessoas. Junto, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Quem é que tem razão? Ou quem é que está coberto de razão? Dentro de um relacionamento, sempre nós olhamos para um lado e para o outro e a pergunta é: será que ela tem razão? Será que eu tenho razão? É no livro de Atos dos Apóstolos que nós vamos entender quem é o dono da razão dentro de um relacionamento. 5 e versículo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e sepultaram junto do seu marido. Olha que mensagem forte, que mensagem muito forte. Olha, dentro de um relacionamento familiar, não pode haver alguém coberto de razão. Afinal de contas, alguém já disse por aí que a minha esposa, é apenas um exemplo, tá? A minha esposa nunca passa frio. Por quê? Porque ela está coberta de razão. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas dentro de um relacionamento não pode haver isso. Pois, se não haver possíveis concordância, é bem verdade que ambos se destruirão. Tem que haver uma concordância. Não é que ele ou que ela tem razão. Há pessoas que, por achar inferior dentro do seu próprio lar, por motivos adversos, porque fulano trabalha fora e eu não trabalho. Porque fulano tem um salário e eu não tenho um salário. Então fulano tem razão. Eu sempre vou concordar com ele. Porque fulano tem aí um salário maior do que o meu, seja ela ou seja ele, o salário é muito mais maior do que o meu, então eu não tenho o direito de opinar. Não que alguém impôs essa condição, mas a pessoa consigo mesmo pensa dessa forma. Então eu não tenho o direito de opinar. Logo concordo com tudo que ele fala ou com tudo que ela fala, ou até mesmo da forma que ela age, ou da forma que ele age. Outros, porque o esposo ou a esposa no cargo eclesiástico, se falando assim, tem um poder mais, tem um poder a mais, é um cargo muito mais elevado, então ele é mais homem de Deus do que eu sou mulher de Deus, ou ela é muito mais íntima de Deus do que eu sou de Deus, então sempre ela vai ter razão, ou sempre ele vai ter razão, e eu vou concordar com tudo aquilo que ele colocar para mim. Não, olha, isso não é certo, e você vai acabar levando a sua família, o seu relacionamento para a destruição, porque isso é uma arma letal, acaba matando o quesito chamado família. Por isso eu quero chamar você para esse vídeo agora, para esta palavra, onde eu começo a ministrar sobre Atos dos Apóstolos no capítulo de número 5, aonde trata-se de um casal, Ananias e Safira. Eles que tinham uma determinada propriedade, pensando entre si em vender a propriedade, resolveram levar para a igreja e depositar aos pés dos apóstolos, como era costume, o dízimo deles. E disseram, entre eles, a Bíblia é bem clara em relatar isso, que quando eles vendem a propriedade, eles concordam. Vamos pensar. Chegaram na casa com um dinheiro em mãos e disseram, foi vendida a propriedade, graças a Deus conseguimos. Vamos dar a parte que é de Deus? Vamos dar a parte que é de Deus. Então vamos fazer o seguinte,
Se nós darmos o dízimo, que é 10% daquilo que nós recebemos, nós vamos ficar com um pouco menos aí, eu tenho um pensamento, tenho um projeto para fazer isso e o dinheiro não vai dar. Vamos concordar entre a gente em dar tanto, em vez de darmos 10%, uma colocação, vamos entregar 5%. Concorda, Safira? E Safira disse, concordo. Ananias falou, então fechou, vamos fazer isso. Então foram para a igreja. Foi primeiro ele. Chegou lá, ele deposita aos pés dos apóstolos, no caso aqui é Pedro, que é o pastor da igreja, que vai receber ali a oferta que ele está levando ao Senhor, e ele disse, olha Pedro, eu vendi a propriedade, sabe aquela propriedade? Aquela propriedade que pedi para você orar, para nós vendermos, é uma linha de pensamento só, está na Bíblia que ele vende a propriedade, só estou pensando com você para nós entendermos. E logo Deus abençoou e nós vendemos a propriedade, e está aqui o dízimo. O dízimo é quantos? 10%. E ele entrega quantos? 5%. Logo, Pedro tinha o discernimento, o entendimento, e Deus fala para Pedro, e Pedro relata a Ananias, por que você deixaste Satanás entrar no meio de vocês? Você não mentiste a mim, mas mentiste ao Deus Espírito Santo. E na mesma hora, o homem caiu morto. A Bíblia diz que ele expirou e morreu. E levaram ele sepultado. 3 horas depois aparece a mulher dele para o culto. E quando a mulher aparece para o culto, olha que interessante isso. Pedro pergunta para ela, é verdade que vendeu a propriedade por tanto? E ela disse, sim, vendemos a propriedade por tanto. E Pedro diz, olha, por que vocês consertassem isso, combinaram entre vocês essa situação? Olha, você está mentindo a Deus, não a mim. Está aqui os moços que levaram o seu marido para ser sepultado e também vai levar você. Na mesma hora, a mulher caiu aos seus pés, expirou e morreu. Olha que tragédia aconteceu em apenas um dia dentro de uma família. Morreu-se o marido, que era o cabeça da casa, e morreu também a mulher 3 horas depois da morte do marido. O que acontece aqui? Nós temos aqui uma passagem bíblica que mostra um relacionamento muito bem estruturado, porém falido. Por que esse relacionamento aqui? Por que essa família aqui? Por que essa situação demonstra para nós que era bem estruturado? Primeiro, estruturado, pois dentro de uma performance de um casal parecia não ter problema. Parecia não ter problema. Você não vê discórdia. Você não vê briga aqui dentro desse relacionamento? A Bíblia não mostra para nós briga. Vendemos a propriedade, vamos fazer dessa forma, e há um acordo, então parece que não tem problema. Tinha boa comunicação. Eles se comunicavam muito bem, porque quando a mulher chega 3 horas depois da morte do marido, que ela não está sabendo que o marido morreu, mas ela chegou na igreja, e Pedro perguntou, que não é ela que vai falar para Pedro, mas Pedro pergunta para ela. Por quê? Porque, irmão, tem como você enganar o homem? O homem você consegue enganar. Tem como você enganar seu pai? O seu pai você consegue enganar. Tem como você enganar o seu esposo ou a sua esposa? Também tem como você enganar eles. Mas não tem como enganar Deus, porque Deus é onisciente e onipresente. Onisciente porque tem ciência de todas as coisas. Onipresente porque você pensa que não, mas ele estava lá. Você pensa que não, mas ele viu. Você pensa que não, mas não está escondido. Não está escondido. Ele está vendo tudo ele está vendo. Diante de Deus não fica nada encoberto. Diz o salmista, se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Na terra, o Senhor está. Se eu for das profundezas, o Senhor também está. Se eu for do mundo dos mortos, o Senhor também ali está. Não tem como esconder de Deus. E é por isso que Pedro vai perguntar para ela, aqui, versículo de número 9, então Pedro disse, por que é que entre vós consertaste isso? No versículo de número 8 é a pergunta, né? Verso 8, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Olha que é uma pergunta. Vendeu aquela herdade? Sim, vendemos, é a resposta dela. E ela disse, sim, vendemos. E ela continua, e foi portanto, ou seja, o preço foi o X.
Aquilo, a concordância, uma boa comunicação, porque ela se comunicou com o marido conversou com ela e disse: vamos chegar lá e vou falar assim, assim, assado. Se mais tarde, a hora que você for, você fala do mesmo jeito. Fala do mesmo jeito. E ela concordou, disse: vou fazer. Tem uma concordância, porque aqui, entre o marido e a mulher, não há uma mentira. Não há uma mentira. Você vê que tá batendo as informações entre o marido e a mulher. Mas diante de Deus, que Deus vê tudo, há uma grande mentira. Se fosse por Pedro, simplesmente por Pedro, não. Ela falou o que o mesmo marido falou, então tá certo. Se fosse por Pedro. Mas quem está junto com Pedro é o Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo, aonde não há mentira, ninguém mente para ele. Então aqui, a boa comunicação entre o marido e a mulher, que demonstra um casamento muito bem estruturado, um relacionamento muito bem estruturado, acabou de cair por terra. Porque Pedro vai falar no versículo de número 9, olha que Pedro vai falar. Então disse-lhe Pedro: por que é que entre vós vos concertaste ou combinaste, concordaram em mentir ou em tentar o Senhor Espírito Santo? Por que vocês pensaram dessa forma? Achou que ia confrontar a mim? Não, está confrontando o Espírito Santo. Eis aí a porta os que sepultaram o seu marido e também vão te levar. E aqui está bem claro que na mesma hora a mulher se prostrou, suspirou e morreu. E morreu. A boa comunicação. Não, o casamento, o relacionamento parecia muito bem estruturado. Porque a comunicação tinha boa aparência. Todo mundo sabia que eles eram casados. Porque quando os moços entrou e viu ela no chão morta, logo identificou que era que era esposa de Ananias. Ah, não é a esposa, viu? Todo mundo via que eles eram casados, porque não é assim? Parece muito bem estruturado, anda de mão dada, abraça no meio da rua, sai, não, bacaninha, é muito bem estruturado. Mas Deus sabe a verdade. É um casamento, um relacionamento falido. Por qual motivo é falido e por qual motivo é estruturado? É muito bem estruturado porque na performance de um casamento parecia não ter problema. Era muito bem estruturado porque tinha boa comunicação entre eles. Era muito bem estruturado porque tinha boa aparência. Era muito bem estruturado porque era religiosos. Os dois eram religiosos. Porque eles vão até a sinagoga, até o templo, até onde está o apóstolo, vão até a igreja do momento, da época, e vão devolver, na mentalidade de quem está de fora, era o dízimo correto. Mas ele sabia que não estava fazendo de uma forma correta, porque tem tanta gente religioso, mas que não obedece, né? É religioso até demais, mas não obedece a palavra do Senhor. Irmão, é preciso ter obediência. Era falido por quê? Por que esse relacionamento era falido? Falido porque no requisito discernimento era bem fraco e parece não ter nenhum discernimento. Olha que situação. Porque pensa comigo, vamos pensar. Olha, concordar em mentir a um homem. Não, concordar e mentir a um homem é uma coisa. Mas a primeira coisa que eles teriam que ter feito era o seguinte: perguntar. Perguntar quem é esse homem. Olha o discernimento aqui. Quem é esse homem? Nós vamos mentir, certo? Concordar em mentir. Nós vamos mentir. Vamos entregar lá o valor, que deveria ser o valor X, mas nós vamos entregar o valor Y. Concorda? Concordou. Entrou em concordância. Nós vamos mentir. Mas para quem que nós vamos mentir? Vamos mentir para um homem. Mas quem é esse homem? Ao discernimento. Vamos perguntar, quem é esse homem? Irmão, olha aqui. Se você for entender a passagem, você vai ver que esse homem era Pedro. O apóstolo
Pedro não é mais o Pedrão, é o apóstolo Pedro. E quem é o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é um discípulo que andou com o seu mestre durante aproximadamente 3 anos e meio. E era integral o relacionamento desse discípulo com Jesus. Não era meio período, não era meio período. Se você vê dentro da Bíblia Sagrada, parece que tem momento que até 24 horas. Era integral o momento que eles estavam vivenciando com Cristo. Agora, como é que eu posso chegar até esse homem para mentir para ele? Irmão, ele pregou na primeira pregação dele. Olha o tanto de gente que aceitou Jesus. O tanto de gente. Não, esse homem é diferenciado. Se eles fazem essa primeira pergunta, quem é esse homem? E tem o discernimento de decifrar quem era Pedro, você acha que eles iam mentir? Você acha que eles iam mentir? Mano, o casamento, o relacionamento está sendo falido ou está falido por falta de discernimento. Por falta de discernimento, temos que discernir o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Segundo, para quem ele trabalha. Nós vamos mentir a um homem, certo? Certo. Quem é ele? É Pedro. Para quem que Pedro trabalha? Irmão, Pedro tinha a carteira dele, nos dias de hoje, vamos falar dessa forma, Pedro tinha a carteira dele assinada pelos céus. O céu assinou a carteira de Pedro. Quando isso, pastor Luiz? Quando isso? É só você olhar para dentro da Bíblia Sagrada, quando Jesus vai falar com ele, Pedro, tu me amas? E ele diz, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E a terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele disse, eu te amo, Senhor. Tu sabe tudo e conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo. E o Senhor disse, então apacenta as minhas ovelhinhas, os meus cordeirinhos. Então apacenta. Pedro agora tem a carteira assinada pelo céu, porque agora é para ele tomar conta das ovelhas de Cristo. Então, se ele tem a carteira assinada pelo céu, quem que é o patrão dele? Para quem que ele trabalha? Ele trabalha para Deus. Ô, irmão, é só você parar e pensar. Se ele trabalha para Deus, tem como mentir para Deus? Eu falei aqui, minutos atrás. Tem como mentir para Deus? Não, para Deus não tem como mentir. Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho, entrou lá no Éden, lembra? E ele está perguntando, Adão, aonde tu estás? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia onde Adão estava. Adão achou que estava se escondendo, mas de Deus ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Não dá para esconder de Deus. Não dá. E se tem essa pergunta crucial, quem que é o patrão de Pedro? Para quem que ele trabalha? Irmão, tinha parado por aí, é mentira. Tinha parado por aí, mas de ambas partes, nenhum dos lados conseguiu decifrar isso. É por isso que você não pode colocar, porque fulano ganha mais do que você. Não vou opinar. Não, para com isso, vocês são casados. É por isso, porque fulano tem um cargo eclesiástico maior do que o meu, então ele tem mais intimidade do que Deus, que eu. Não é por isso que você não deve opinar, irmão. Não é por isso, irmã, não é por isso que você não deve opinar. Não, você tem o direito de conversar, tem um diálogo, porque está aqui no versículo de número 9, vocês consertaram entre si, combinaram entre si. Foi uma combinação. Ó, vamos lá. Será que estamos fazendo a coisa certa? Se eles perguntam isso, era uma chave que virava. Era uma chave que virava. Será que estamos fazendo a coisa certa? Tava combinado, não tava? Os dois concordando, concordou? Já que concordamos, vamos fazer a última pergunta para nós. Nós estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos orando da forma correta? Será que estamos frequentando os cultos da forma correta? Será que estamos tendo o cuidado com a nossa finança da forma correta? Será que estamos educando nossos filhos da forma correta? Será que a oferta que nós vamos dar é uma oferta sincera, verdadeira? Será que podemos levar isso
Irmão, era uma chave que virava na vida deles, mas faltou o discernimento. Faltou o discernimento. Olha o problema que eles arrumaram. Olha um casamento que parecia muito bem estruturado está falido, fadado ao fracasso. Olha aqui. Ir para o culto sem a esposa é falta de sabedoria. Ele foi para o culto, não foi? Ele foi levar a oferta. Então, automaticamente, ele está indo para o culto. Quando ele está indo para o culto, ele não leva a esposa. Tem tanta gente nessa situação que está indo para o culto e está deixando a esposa em casa, está indo para o culto e está deixando o esposo em casa, está indo para o culto e está deixando os filhos em casa, quando os filhos estão sobre a nossa autonomia, não é isso? Quando a gente ainda é o chefe deles, quando está debaixo do nosso teto, nós temos o poder de levar eles ou deixar, e nós deixamos em casa. Isso é falta de sabedoria. Você vai pro culto hoje? Hoje não vou não. Aí vai a pessoa sozinho. Não é errado você ir pro culto sozinho. Não é errado, mas tenta levar o seu esposo junto. Por que você não vai? Tô cansado. Esforça um pouquinho. Você fala, vamos embora. Eu não quero ir sozinha. Eu não quero ir sozinho. Vamos embora. Vamos lá. Vamos. Agora, não, tem ocasiões que não dá. Tá certo? Tem ocasiões que não dá. Mas faça de tudo para ir pro culto com a sua família. Porque deixar alguém em casa para ir para o culto é falta de sabedoria. Ofertar é um momento de muita alegria. E deixar de fora quem você ama é ser muito orgulhoso. Irmão, quando você leva uma oferta para a igreja, uma oferta especial, para eles é uma oferta especial aqui. É o dízimo de uma propriedade que eles venderam, é algo não fantástico. Por que eu vou deixar? Não, é ser muito orgulhoso. É ser muito orgulhoso. Falta de sensatez. Não, teria que levar. Olha, a mulher foi mais tarde. A mulher foi mais tarde no culto. Foi mais tarde para confirmar uma oferta. Não. Se vai ofertar uma oferta especial, principalmente, leva a sua família. Vamos louvar a Deus, porque esse momento é momento de alegria, é momento de adoração, é momento de nós entregarmos a Deus. A Bíblia diz que é para nós fazermos isso com o coração aberto. Até se tiver algo contra o irmão, é para deixar a oferta no altar e pedir perdão para que Deus possa receber a oferta. Então é um momento extraordinário. Agora, não levar, meu irmão, é uma família muito bem estruturada, porém, fadada ao fracasso. Uma família muito bem estruturada, porém, quando olhamos para dentro dela, vamos ver falha. A estrutura parece legal, mas dentro dela entendemos que é uma família falida. Irmão, nós não podemos deixar isso acontecer com o nosso relacionamento. Não deixa isso acontecer com o seu relacionamento. Não deixa isso acontecer com a sua casa. Não. Seja muito bem estruturado. Sim, seja muito bem estruturado. Mas não deixa ser uma estrutura falida. Não. Bota a vida aí dentro. Bota a vida aí dentro. Se não tem, nós vamos orar agora. Eu quero orar junto com você agora. E nós vamos pedir para Deus avivar esta obra chamada família. Aviva, Senhor, a tua obra nos últimos dias. No meio dos anos, a face é conhecida. Vamos orar? Pai, é em tua presença que nós estamos, ó Deus. Senhor, estou falando sobre família, afinal de contas, minha família é em outro nível. E, Senhor, e para levar minha família para outro nível, eu trouxe aqui uns conselhos bíblicos. Senhor, que levou uma família à falência, para nós não pegar esse exemplo, mas fazer o contrário, ter uma estrutura e ter vida dentro dessa estrutura, porque não adianta ser bem estruturado, mas ser morto.
Não adianta ter apenas um esqueleto, mas não ter o espírito e a vida dentro de si. Não adianta. Precisa ter vida. Oh, Senhor, por isso traga vida agora para esta família. Essa pessoa que tem uma boa estrutura, mas, Senhor, está vendo que o seu relacionamento está morrendo, e alguns até perdeu a vida e acha que não tem mais jeito, está procurando até a separação. Mas nesse instante nós oramos. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra chamada família. Aviva agora esta obra, Senhor, Espírito Santo, para que esse homem, esta mulher possa tornar a ter vida, Senhor, e permanecer casado, permanecer bem, em o nome de Jesus. Aquilo que um homem não consegue fazer com as suas próprias mãos, com as suas palavras, Senhor, faça agora, oh, em o nome de Jesus, ó Pai, porque eu creio no Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia agindo ele, ninguém pode impedir. Oh, amém, e amém, e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilhe esse vídeo com alguém. Isso, mande para um casal. Diga para ele, é importante você ouvir e ver esse vídeo, porque a sua história pode mudar. A sua história pode mudar. Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, às 19 horas da noite, falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível.